Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo para mais uma leitura bíblica diária. Hoje, dia 27/5/2017, às 21h11. Hoje vou ler em Marcos, capítulos 13, 14 e 15, e convido você a acompanhar comigo essa leitura. Então vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos a ajuntar os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai,
porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscavam como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade a um homem que leva um cântaro de água. Vos encontrará. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro:
ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. Negação de Pedro. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte.
E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava quentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora no alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam, crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E açoitando a Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo.
o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço você que acompanhou, que Deus abençoe. Sempre que puder, volte a ver estes vídeos, a leitura bíblica diária. Curta, comente, compartilhe-os nas redes sociais e fique com Deus. E fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima leitura bíblica, se Deus assim quiser. E tchau!